Ei, pessoal, boa noite a todos. Hoje vamos encerrar aqui a nossa grande semana jurídica, que tem como tema Direito Brasileiro em sua abordagem multidisciplinar. E que abordagem multidisciplinar vamos encerrar essa nossa grande semana jurídica. Nós temos aqui o apoio da multidisciplinar da Faculdade Pitágoras, coordenado pela professora Liane, curso de Direito, e tem como diretora a professora Elisângela. Temos também aqui a Faculdade Pitágoras, Jequié, coordenado pela professora Liz Sampaio, no curso de Direito, e tendo como diretora a professora Vânia. Temos aqui a Unime Itabuna, tendo como coordenadora acadêmica a professora Simone Alves, e o diretor, professor Santo Adamo, que vai palestrar também hoje à noite. Nós gostaríamos também de agradecer os palestrantes dos dias anteriores, o professor Henrique Pimenta, o professor Rafael Freire, Matheus Bissetti e Efson Lima. Foram palestras assim incríveis que eu tenho certeza que contribuíram muito e agregaram no conhecimento de vocês. E hoje, para iniciarmos a nossa noite de palestras, nós temos o professor Guilherme Júnior, advogado, mestre e doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UESP, extensionista e coordenador do Quital Ambiental. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos aí como tema da palestra Desafios da Sustentabilidade no Brasil. Fique à vontade. A palestra e agora todos os alunos que estão aqui presentes são todos seus. Ellen, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Estou aqui também fazendo, né? A gente está aqui, fica aqui nesse meio digital, a gente fica aqui também convidando as pessoas para poder virem, para entrarem, essas coisas todas. E eu fico muito honrado pela recepção de vocês aqui na Unime. E eu estava falando para Ellen e para a professora Simone que estar na Unime, né, para mim também é estar em casa, porque eu já fui professor da Unime ainda na época de FacSul. Muitos de vocês talvez nunca tenham nem ouvido falar de FacSul, mas dentro da história da Unime, ela inicia como FacSul e eu estive colaborando durante um período com a FacSul no curso de administração. E para mim foi uma experiência bastante interessante, né? E eu quero muito agradecer ao convite que me foi feito e pela professora Simone, agradecer a recepção de Ellen, agradecer e me congratular com a Rede Pitágoras, porque, né, tá fazendo esse evento, né, dentro de uma rede, unindo aí 3 polos, 3 unidades, melhor dizendo, ou 3 campi, a depender, né, da nomenclatura que cada um adote, Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista. E aí eu me congratulo com as professoras Liz e Liane, de Jequié e de Vitória da Conquista, que são as coordenadoras dos respectivos cursos de Direito. Quero me congratular também com os estudantes, tem, claro, a grande maioria é da Rede Pitágoras, mas eu já identifiquei Arthur aqui, da minha casa, né, da minha casa de sempre, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu já vi nos outros dias que tem muita gente do segundo semestre, e eu fico muito contente que o pessoal do segundo semestre esteja participando aqui. Normalmente, estudante participa dessas coisas com o incentivo de algum professor. Se vocês puderem me dizer aqui quem foi que incentivou vocês a estarem participando aqui desse evento, eu quero também me congratular com o colega ou a colega que incentivou vocês a estarem aqui nessa semana jurídica. E aproveitar também, né? Aproveitar esse espaço aqui que a gente já está com algumas pessoas assistindo já e anunciar a Semana Jurídica da UESC, né? Que vai ser agora no final desse mês, né? Nós estaremos realizando a nossa Semana Jurídica com um tema geral colocado entre desafios do direito voltados para as questões de desenvolvimento. Eu quero saudar aqui Gilson, né, gente muito boa, né, de boa genética, que está aqui assistindo a gente, um monte de gente aqui. Vai começar a subir aqui, a gente vai falando.
Mas veja só, eu quero, essencialmente, pedir a vocês que tenham essa nossa participação aqui como uma conversa, né? Nós vamos bater um papo aqui a respeito de questões relacionadas à sustentabilidade. Claro que o tema colocado de uma forma geral foi colocado como desafios à sustentabilidade, mas eu quero... Poxa, professora Josefina! Foi justamente professora Josefina que foi a minha coordenadora na época que eu ensinei na Facsul. Muito boa noite, professora. Então, veja só, nessa questão, e eu cheguei a falar para algumas pessoas que nós iríamos fazer uma abordagem um pouco diferente a respeito dessa questão da sustentabilidade, ou os desafios da sustentabilidade, ou melhor, talvez uma aposta na sustentabilidade. Professora Emily, também, que entrou em contato comigo, muito obrigado pelo convite, professora. Muito boa noite também, né? E aí, veja só, normalmente as abordagens sobre sustentabilidade, principalmente quando a gente vai falando a respeito das coisas do direito, a gente vai essencialmente para a questão das políticas públicas. E quando a gente fala, logicamente, estamos aqui numa semana jurídica, a gente vai falando muito a respeito da legislação. A partir daquele mantra da Constituição de 1988, artigo 225, caput, que vem dizendo todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial sadia a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É o mantra que a gente tem, ou, para quem quiser, a oração que nós temos. Né, professor Ícaro? Muito, muito, muito bom vê-lo por aqui. Né? Então, veja só. A partir desse comando constitucional, a gente pode fazer um bocado de reflexão a respeito da questão sustentabilidade e meio ambiente. E, claro, nós refletirmos principalmente a respeito de políticas públicas, a respeito também de comportamentos individuais e coletivos e também a respeito do mundo dos negócios. Por isso que eu queria chamá-los a refletirmos um pouco, não especialmente na questão do mundo dos negócios, mas nas oportunidades que nós, enquanto profissionais, podemos ter a partir de uma compreensão da sustentabilidade como negócio. E para não ficar dúvidas, peraí, Guilherme, vimos falar a respeito de meio ambiente não é negócio. E não é mesmo, porque afinal de contas o meio ambiente, não só por comando constitucional, ele está dentro de um catálogo de direitos que são considerados direitos indisponíveis. E olha uma coisa interessante em relação a direitos indisponíveis e a fundamentalidade do direito ao meio ambiente no que diz respeito a um rol de direitos dos quais nós não podemos abrir mão. A Organização das Nações Unidas, essa semana, acabou de aprovar uma resolução que, e aí, nesse caso, a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovou essa semana uma resolução que coloca o direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental do ser humano. E veja como isso, no âmbito internacional, acaba sendo importantíssimo para todas as nações. Claro que nós já temos isso desde 1988 na nossa Constituição. Mas ainda, se nós formos olhar a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que, inclusive, fez 40 anos no último dia 31 de agosto, nós já vamos ver essa essencialidade do direito ao meio ambiente sadio desde 1981, recepcionado pela nossa ordem, pela nossa ordem jurídica brasileira. Então, nós não podemos perder isso de vista. Mas nós também não podemos deixar de lado, não podemos deixar de compreender
que colocarmos a questão da sustentabilidade no mundo dos negócios é importantíssimo, principalmente dentro do atual contexto mundial, em que muitas nações, e capitaneadas ainda pela própria Organização das Nações Unidas, pela sua Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, coloca as questões ambientais no centro das questões e, principalmente, se nós formos pensar no contexto pós-Rio 92, onde se aprova a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e que dá lugar ao Protocolo de Quioto e que hoje ao Acordo de Paris, nós vamos ver a questão das mudanças climáticas no centro de tudo, de todas as questões de negócios. De uma forma que um documento que eu tive acesso, sei lá, uns 8 meses, é um documento, inclusive, da própria ONU, que é chamado assim, né, num português adaptado, num português livre, a gente pode intitular de Adaptar para Sobreviver, né? A transformação dos negócios em um mundo de incerteza. Esse documento ele vai dizer que o mundo atual está testemunhando mudanças dramáticas no meio ambiente, na tecnologia, na economia e na sociedade. Esse documento também vai apontar que o mundo dos negócios, da forma tradicional, não pode mais ser aceito. E a questão é, por quanto tempo o mundo ainda vai continuar perseguindo o consumo e o crescimento baseados em uma eficiência cada vez maior? Esse documento ainda vai falar a respeito da pandemia, né, da pandemia do coronavírus, né, que essa pandemia que nós estamos vivendo e ainda não saímos dela, ampliou as preocupações sobre o estado altamente interconectado e vulnerável da economia em todo o globo, né? E também a relação com a natureza e as perspectivas para todos os seres vivos nesse planeta, e aí inclui-se as pessoas, né? E aí, veja, isso nos traz uma importante reflexão a respeito do nosso papel aqui nessa terra. E claro, quando a gente vai falar a respeito desse nosso papel aqui na terra, nós vamos precisar nos reportar a determinados fatores, determinados momentos históricos vividos pela humanidade que de alguma forma determinaram como nós vemos os nossos relacionamentos, como nós vemos o nosso relacionamento com o mundo que nos rodeia, né? E de como nós vamos, digamos assim, planejar o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento de uma forma geral, assim falada. E a gente não pode esquecer de várias formulações que têm sido muito contemporâneas. Ontem, né, esqueci agora, rapaz, o nome do nosso palestrante que falou a respeito de advocacia 4.0 e o marketing jurídico, né? E por que chama advocacia 4.0? O nome 4.0 hoje ele está em voga, né, para muitas coisas. Educação 4.0, se fala em professor 4.0. Eu tenho um livro aqui bastante interessante de uma cearense chamada Magda Maia, que ela formula um pensamento, uma abordagem do que ela chama Matheus Bezerra. Obrigado, professora Emily, né, que ele falou a respeito de advocacia 4.0. Que ela faz uma abordagem dentro do seu livro que ela chama de sustentabilidade 4.0. E por que esse 4.0? Que muita gente fala e pouca gente sabe a sua origem. Está justamente ligado ao atual estágio da industrialização. Nós estamos hoje no chamado estágio da indústria 4.0, ou seja, uma quarta geração de processos industriais que começam lá no século XVIII, com a mecanização do tear e da máquina a vapor.
é o que marca a Revolução Industrial e a primeira fase dessa revolução. Quase 100 anos depois, você vai ter o início da utilização dos chamados combustíveis fósseis, que aí tem aí o boom do petróleo, e que já no século XIX, 1800 e tarará, né, quase já chegando ao final, você vai ter aí a segunda revolução industrial, que é a indústria 4, me desculpe, a indústria 2.0. Quase 100 anos depois, lá pela década de 60 do século passado, começa aí essa automação e o uso da robótica na indústria, o que leva à inauguração de uma terceira onda, que é a indústria 3.0. No início do presente século, veja que nas outras fases você tem aí um hiato de quase 100 anos. Com cerca de 40, 50 anos, nós iniciamos uma nova revolução da indústria, que é justamente a chegada da internet, né? E agora o surgimento da chamada internet das coisas. Muitas pessoas da minha geração, hoje vocês provavelmente vão chegar e dizer: como é que vocês sobreviveram sem internet? Sobrevivendo, estamos aqui, né? Mas hoje a internet faz parte da nossa vida como água, digamos assim, né? Nós não podemos falar, inclusive, de negócios, de realização de negócios sem a internet. Afinal de contas, os aplicativos de mensagens, né? WhatsApp, Telegram, eles são hoje essenciais para qualquer profissional e eles não funcionam sem internet. O velho SMS já se foi há muito tempo, né? E, claro, hoje a gente fala, o Wi-Fi, você tem necessidade de banda larga em casa. Hoje você movimenta, você faz toda a movimentação, né, financeira e coisas no âmbito privado, você não faz sem esse aparelhinho aqui, né? Digamos assim, que a internet salvou o mundo da educação na pandemia, tá? Então, hoje nós vivemos sob esse modo de viver que foi determinado pelo surgimento da grande rede mundial de computadores. E hoje vivemos nessa indústria 4.0, que trouxe uma série de impactos para as nossas vidas pessoais e também para o mundo dos negócios. E não só no mundo dos negócios, como em sede também de políticas públicas, porque hoje todos os governos a nível global, eles se preocupam a respeito dessas questões, e aí é que entra todo o trabalho que se fala a respeito de inovação, e no Brasil nós temos uma lei bem recente, que é a lei das startups, que modifica uma série de coisas no âmbito administrativo. Me lembro, né, Efson falou a respeito de reformas administrativas, e mesmo que a princípio não possa parecer, mas a lei das startups traz uma reforma da administração dentro dos conceitos que ele utilizou ontem, né? E veja, esse é um mundo que movimenta muito dinheiro. Anualmente, envolve cerca de 34 bilhões de reais. Pense, 34 bilhões de reais é muito dinheiro, né? Que para nós, seres comuns, né? Seres comuns é algo assim inimaginável de pensar. Mas a indústria 4.0 hoje, né, acaba impactando demais as nossas vidas e as vidas mesmo dos governos em sede de políticas públicas. E Guilherme, no que impacta isso para a gente? Olha, nós temos, e antes de entrar nessa abordagem da questão da economia, a gente não pode esquecer que dentro dessa questão, né, das próprias fases das revoluções industriais, da indústria 1.0 à indústria 4.0, a gente vai discutindo o que é o nosso impacto sobre o ambiente. Não é verdade? E, claro, que essas coisas todas acabaram determinando também estudos acadêmicos, movimentos sociais, acabou determinando
movimentos políticos importantes a partir, claro, de uma série de denúncias. Quem trabalha na área ambiental, quem trabalha na área ambiental que nunca ouviu falar de Rachel Carson e sua Primavera Silenciosa? Quem trabalha na área ambiental que nunca ouviu falar do documento Os Limites do Crescimento? Né? Ou vai falar das grandes conferências que se iniciam lá em Estocolmo em 1972 e vem a última realizada em 2012 no Rio de Janeiro, né? Então, que foi a Rio+20. E aí você tem Estocolmo 72, você tem Rio 92, você tem Joanesburgo 2002, você tem Rio+20 2012. E todas elas discutindo a respeito da questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, como nós podemos satisfazer as nossas necessidades e ainda permitindo que as próximas gerações elas também continuem desfrutando de bem-estar e de satisfação de necessidades aqui nesse mundo. Tudo isso vem discutindo e também mediado, todas elas mediadas por importantes documentos. Primeiro, os limites do crescimento, que deu a base para Estocolmo 72, e depois Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, que fez a primeira conceituação de desenvolvimento sustentável, que deu as bases também para a realização da Eco 92. E depois, na Eco 92, você tem aí uma série de documentos assinados, e aí eu gostaria de destacar, né, a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, a Agenda 21, a Convenção das Nações Unidas, a Carta da Terra, né, a Convenção da Biodiversidade. Então, deu lugar a uma série de documentos que expressavam a preocupação daquela época a respeito das questões ambientais e do relacionamento do ser humano com o ambiente. Expressavam também o entendimento de meio ambiente, já que desde 1970 o entendimento de meio ambiente era basicamente enxergar o ambiente natural, e isso principalmente depois da década de 90 isso muda, para nós começarmos a compreender essa interlocução e essa interdependência dos nossos subsistemas sociais, melhor dizendo, dos nossos subsistemas sociais com os grandes sistemas naturais, né? E que também nos força a compreender também o âmbito da sustentabilidade para além da simples utilização dos recursos ambientais. Por quê? E aí eu vou pegar de empréstimo um pensamento que vem desde a crítica à economia política de Marx, que ele falava que na economia, que as pessoas acabam se preocupando muito com o consumo propriamente dito, mas para se chegar ao consumo, você primeiro precisa extrair. Você extrai da natureza, você modifica a partir do processo industrial, você utiliza e depois você descarta. Então, basicamente, Marx falou dessas três fases na sua economia, na sua crítica à economia política: extração, consumo e descarte. E quando nós falamos a respeito de desenvolvimento sustentável, historicamente a gente vem falando a respeito de consumo, satisfazer as nossas necessidades. Depois começou a se falar sobre a extração propriamente dita, ou seja, aquela compreensão de que nós estamos extraindo da terra muito mais do que ela consegue suportar, mais do que a natureza consegue se refazer. E só nos últimos tempos nós temos discutido com mais clareza a questão do nosso descarte. Para onde vai? Para onde vão os resíduos sólidos e para onde vão os efluentes daquilo que são resultado das nossas atividades? E como isso impacta também o nosso dia a dia no mundo dos negócios, na economia, e como isso impacta principalmente a forma como nós podemos nos comportar enquanto componentes de todo um subsistema social vinculado ao mundo do trabalho. É daí que
nesse âmbito da indústria 4.0, que começa a determinar novas formas de enxergar a economia e que aponta para a sustentabilidade, aponta para a inovação, e de uma forma em que os grandes financiadores internacionais começam a cobrar dos países, e especialmente cobra do Brasil, um posicionamento muito mais claro a respeito de políticas públicas e de comportamento também no mundo dos negócios, que começa a determinar uma nova economia que é chamada de economia verde. E que essa economia verde, ela também começa a jogar para escanteio determinados comportamentos organizacionais e também relacionados aos próprios profissionais que já não cabem mais. Dentro dessa questão dos negócios tradicionais, que são considerados analógicos, que focam no produto, né, que valorizam demais o capital, que é baseado na hierarquia, que busca, que teme o medo, ou que teme o erro, como dizem que o diabo foge da cruz, né? Um tipo de economia que acaba, em função de ficar tentando evitar erro, que foge dos problemas, né? Que tem aí a figura do chefe como comandante, né? E que busca um crescimento linear. Eu só sirvo, só estou desenvolvendo se estiver crescendo. E isso acaba impactando, inclusive, nas vidas de vocês. Muitos de vocês jovens, quantos de vocês jovens, estudantes, já não sofrem de gastrite, ou já têm uma ideia de sucesso que já colocaram na cabeça de vocês, principalmente em função das redes sociais, né? Olha o que o professor... Não consigo. Espera aí que o professor Matheus falou ontem, né? Olha o que o professor Matheus falou ontem do que é a ideia de sucesso e aquela, né, essa coisa de um certo marketing enviesado que é feito em relação à advocacia, certo? Isso tudo é um impacto dessa apologização, apoteotização, melhor dizendo, da profissão e de todas as profissões. Aí as pessoas começam a enlouquecer porque chega aos 30 anos e ainda não está rico, não ganhou seu primeiro milhão. E aí você tem gente de 23 anos já pensando nessa perspectiva, entrando em depressão e se enchendo de doenças e por aí vai. Por causa dessa apoteotização das profissões, né? Enquanto que, né, para a nova economia, o tipo de profissional que se busca é um profissional diferente. Não é mais o chamado profissional hard, mas o profissional soft. Por quê? Porque o que se busca no mundo dos negócios são negócios inovadores, que vivem na era digital, que deixam de focar no produto, no processo, mas foca no conhecimento, valoriza o conhecimento e foca as relações, foca o consumidor, né? Não simplesmente como cliente, mas como alguém com quem você se relaciona, né? E claro que isso você vai viver aí no mundo da complexidade. E nós que trabalhamos com o meio ambiente já falamos, né? A gente fala de complexidade desde sempre, né? Desde sempre. Ou seja, nós não vivemos nesse mundo linear, mas num mundo complexo, em que as coisas estão acontecendo e que aquilo que é agora, daqui a 5 ou 10 minutos não será mais. O meio ambiente é assim. A natureza é dessa forma. Ela se transforma constantemente. E nós, seres humanos, temos uma mania de querer controlar tudo. E na natureza, né, quando você pensa que está controlando, daqui a pouco ela dá a resposta. E nós precisamos compreender isso. E compreender esses fenômenos naturais que se mostram nos nossos subsistemas sociais. Então nós precisamos também não ter medo do erro, porque se nós erramos rápido, nós aprendemos também rápido. E essa é uma coisa que eu digo sempre aos meus estudantes em sala de aula. Eu digo, gente, aqui é o lugar de vocês errarem.
Aqui vocês podem errar à vontade, porque você tem seu professor, e em outras disciplinas você também tem outros professores que serão seus tutores e vão dizer, olha, você está equivocado. E você tem a oportunidade de modificar, corrigir rumos, corrigir caminhos. E a partir do momento em que você erra rápido, você também aprende rápido. E nesse jogo de erra e aprende, você também aprende a lidar com a criatividade. Ninguém vai ser criativo se não passar por determinados perrengues que a gente sempre passa. Porque quando você passa pelo perrengue, quando você passa pelo erro e aprende, você está exercitando a criatividade no sentido de procurar soluções para os problemas que acontecem. A gente não vive mais sob objetivos, mas sob propósitos, que são coisas muito além do objetivo. O objetivo é matematizado. O propósito não. O propósito ele se torna como uma meta de vida. É algo como uma espécie de missão que você vai cumprir aqui. Então, qual é o seu propósito ao realizar um curso de direito? Ou qualquer um outro curso, eventualmente, que alguém esteja nos assistindo aqui. Então, nós também, a partir disso, nós precisamos, dentro dessa questão relacional, nós precisamos também compreender que nossa vivência tem uma responsabilidade para com o outro. Então, nós precisamos exercitar a responsabilidade social. E essa responsabilidade, ela traz para nós um crescimento, um crescimento sadio, e um crescimento em que você está preocupado, claro, em acumular as riquezas que você puder, acumular os bens, mas pensando principalmente na existência de uma sociedade de pessoas que vão depender do seu trabalho. E é por isso que as empresas hoje, elas procuram esses profissionais que estejam dispostos a desenvolver essas habilidades, né? Que estejam relacionados a saber, estar aberto a novos saberes, em que se foque na necessidade do outro, em que você possa desenvolver a resiliência, a flexibilidade, que você possa voltar o seu pensamento para a inovação, né? Isso em todas as questões, isso está na indústria, isso está nos serviços, isso está no comércio, está na educação. Nenhum de nós, professores, né? Aliás, eu dizer que nenhum de nós, professores, é um exagero, né? Mas boa parte de nós, professores, não vai sair dessa pandemia da mesma forma que entrou. Por quê? Quem já não, de alguma forma, exercitava, né, o contato com todas as inovações tecnológicas que nós temos à disposição, foi forçado, pelo menos, a trabalhar com alguma coisa. E claro que haverá profissionais nessa área que, ao retorno das atividades presenciais, voltarão aos velhos métodos. Mas eu creio que a maior parte de nós não vai voltar nunca mais para a forma antiga, né? Antiga, quando eu falo antiga, coisa de 1 ano e pouco atrás, de se trabalhar com a transmissão, formação e transmissão do conhecimento. Porque todos nós, nesse momento, também fomos forçados a desenvolver a nossa inteligência emocional, as nossas capacidades cognitivas, a desenvolver a nossa capacidade de liderança. Tivemos que trabalhar com criatividade, com originalidade, termos uma série de iniciativas dentro também de um contexto em que precisamos desenvolver pensamento crítico. Vejam que essas habilidades, ou né, pegando aí um inglesamento do negócio, essas soft skills, né, elas são essenciais para a formação do profissional atual. Não é do profissional do futuro, não, do profissional atual, porque todos nós precisamos estar aptos para um mercado que vai modificar sensivelmente nos próximos 4, 5 anos. O curso, né, a formação em direito, por exemplo, ela precisa se reformular rapidamente. Né? Rapidamente. Nós não podemos mais pensar nos cursos de direito como foi
Eu fiz meu curso de Direito no início da década de 90. Não dá mais. E, infelizmente, nós temos profissionais e instituições, hoje, em pleno século XXI, que ainda se comportam como profissionais do início dos anos 90. E vou mais ainda. Né, lá do final dos anos 50, início dos anos 60 do século passado, quando foi instalada a Faculdade de Direito de Ilhéus, que deu origem à FESP, à UESC e ao nosso Departamento de Ciências Jurídicas. Nós vamos encontrar ainda, não só profissionais, como nós encontramos ainda estudantes que ingressam na universidade, ainda com o pensamento do século passado. E isso não subsiste mais. Nós não temos mais, nesses tempos de PJE e outros sistemas, na administração nós temos o sistema SEI, né? Nesses tempos de sistema SEI, de RH Bahia, né, professora Josefina? Nesses tempos de RH Bahia, de sistema SEI, de PJE e por aí vai, não dá mais. Não tem mais. E como o Matheus falou ontem, a gente fecha negócio por WhatsApp. Você faz pagamento. Gente, quando foi, pelo amor de Deus, quando eu vi pela primeira vez um cartão de crédito, quando foi que eu imaginei que hoje você chegaria com um celular e iria encostar numa máquina e fazer um pagamento com cartão de crédito? Era impensável naquela época e hoje as coisas estão nos atropelando. Ou você pega o fluxo ou as coisas vão lhe atropelar. E é por isso, gente, que a gente precisa apostar demais na educação. E quando nós falamos a respeito de educação, para nós podermos estar consentâneos aqui com o nosso tema, a gente, claro, vai ter que falar de educação ambiental. Porque e educação ambiental não aquela questão, né, de dizer a você como você se comporta com plantinhas e bichinhos, mas uma educação ambiental que seja essencialmente política, como um processo que nos ajuda, enquanto indivíduos, enquanto e coletividade, a desenvolver, construir valores sociais, construir conhecimentos, construir habilidades, construir atitudes, construir competências voltadas para a conservação, para a preservação desse ambiente que nós vivemos. E você vai e pergunta, mas Guilherme, o que é o ambiente? Aí eu vou pegar de empréstimo um negócio fantástico que eu vi no podcast do professor Tagore Trajano. É uma entrevista com o professor Paulo de Bessa Antunes, que é uma sumidade na área do direito ambiental, e ele trouxe uma citação de Einstein, dizendo que Einstein falou que meio ambiente é tudo aquilo que está fora de mim. Não é genial um negócio desse, você compreender que meio ambiente é tudo aquilo que está fora de você. E aí eu vou tentar ser um pouco mais, né, dentro da minha ousadia, ser mais ousado ainda do que Einstein, e dizer que meio ambiente sou eu e o que está fora de mim. Porque se eu começo a enxergar somente o ambiente como aquilo que está fora de mim, eu vou me preocupar comigo e dane-se o resto. Então eu preciso ter essa compreensão de que o ambiente e todas as suas transformações e a construção de todos e quaisquer valores, eles começam a partir de mim. E aí, a partir de mim, se transmite, né, toda a força necessária para a transformação daquilo que está no meu, aquilo que está em mim e também no meu meio. Né? E parar, e a partir daí nós pararmos de querer transferir responsabilidades, porque as responsabilidades são nossas. As responsabilidades não são do grande capital, as responsabilidades não são dos governos, mas a responsabilidade começa a partir de nós. Quando nós nos comprometemos com um novo modelo de sociedade. Quando nós nos comprometemos a partir do nosso comportamento pessoal, claro que tem gente que vai discordar de mim e eu respeito muito isso. Eu acho bacana quando as pessoas falam que a principal transformação tem que ser no governo e no grande capital, concordo, mas nós precisamos, como é que nós reorganizamos governos quando nós individualmente nos juntamos com outros, com coletividades e passamos a reclamar os nossos direitos e passamos também aí a participar, né, professora? Coletividade, cidadania, sustentabilidade e fundamentalmente educação. Nós compreendemos que os nossos comportamentos individuais têm um poder sinérgico para
consolidar ou modificar comportamentos coletivos, e esses comportamentos coletivos é que levam à transformação. É aquilo que Paulo Freire falou, né? A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Né? E os nossos, dentro dessa ideia de democracia representativa, as pessoas que estão lá na representação política, elas são escolhidas por quem? São escolhidas por nós. E fazemos todo o papel de reprodução social daquilo que são as nossas convicções. E quando a gente pensa em sustentabilidade, como extração de recursos, transformação através da indústria, e hoje no âmbito da indústria 4.0, consumo, que demanda também para nós pensar um novo modelo de consumo, e descarte, no que diz respeito também, que demanda para nós pensarmos em modelos de descarte que sejam ambientalmente adequados, primeiro repensando, recusando aquilo que não nos interessa, ou que não nos, né, que não nos adiciona, né? Reusando, reciclando e remetendo para aquilo que não puder mais ser usado para o descarte ambientalmente adequado, que a professora Ellen conhece disso, né, de frente para trás, de trás para frente, né? É muito mais do que eu, que ela estuda especificamente a questão dos resíduos sólidos. Né? Então, a gente precisa aprender isso dentro dos nossos processos educativos, desde casa e passando também pela educação formal dentro das escolas, desde a pré-escola até o ensino superior continuado, né? E sempre abertos a desenvolver essas habilidades que para nós é reclamado no mundo dos negócios e também no mundo dos nossos relacionamentos também. Eu creio que, a partir dessas reflexões, a gente possa, né, de repente, começar a dialogar aqui, de repente receber algumas perguntas aqui do pessoal que está, e eu vou encerrando aqui, que já estourei meu tempo aqui, né, e desde já agradecendo, parabenizando, que bom, né, ver novamente Ellen aqui nesse momento. A gente já trocou algumas ideias, né, em live da OAB, e também agradecendo novamente a professora Emily, professora Simone, professora aí, parabenizando a professora Liz e a professora Liane também. Obrigado. Pronto, Ellen! Professor, que palestra incrível. A gente tem realmente essa sensação, muitas vezes, no curso de Direito, de uma separação de temas. O aluno, muitas vezes, ele não consegue enxergar que dentro do que ele estuda tem a relação econômica com a sustentabilidade, a relação política. Então, é muito incrível quando a gente traz um tema assim, que traz essa abordagem multidisciplinar, justamente porque ele consegue entender que ele não vai estudar, como você bem colocou, o direito ambiental não vai ser só plantinha. Eu sempre falo, eu fui professora de direito ambiental, e eu sempre falo, gente, a gente não vai estudar aqui planta e bicho, a gente vai realmente trazer aí outros temas que são interessantes para justamente a sociedade. Né? Agora mesmo, na prova do Banco do Brasil, o tema da redação foram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acabei nem falando de ODS. É porque, sinceramente, se a gente for falar desse tema, a gente vai ficar aqui a noite toda, gente. Com certeza. Aí a gente vai ficar batendo papo. O professor Adamo vai ficar zangado com a gente. Pois A gente não pode zangar o diretor, né? Mas você está ainda no seu tempo, tá? A gente ainda não teve algumas perguntas, pelo contrário, o pessoal acho que foi refletindo aqui a respeito do que o professor bem colocou. Né? A professora aqui, Josefina, colocou algo incrível, que é coletividade, cidadania e sustentabilidade, fundamentalmente a educação. Sim, Eu acredito que a educação ambiental ela vem transformar de modo sujeito mais crítico referente aos impactos ambientais dentro da sua atuação, seja como advogado, médico, engenheiro. Eu acredito que essa consciência, e mais ainda do que consciência, é uma sensibilização, porque consciente eu acredito que todos nós já estamos em relação a esses impactos ambientais, né? Mas a questão da sensibilização é muito importante.
Então, é no pequeno ato que você tiver. Se você puder adotar uma caneca no seu trabalho, isso é um ato simples, tá? Mas a gente, do simples... alguém falou da caneca do Quintal Ambiental. Então, a Fazer a gente propaganda, né? Fazer o merchan. A professora Emily colocou aí o Instagram do Quintal Ambiental. Gente, é um projeto incrível que o professor Guilhermes ele faz na internet. Ele traz aí grande conhecimento na área. Ele falou aí de gestão de resíduos sólidos, mas ele sabe de muita coisa, entendeu? E o Quintal Ambiental vem justamente trazer esse conhecimento, trazer todos esses temas, e vocês conseguem entender que o direito ele faz parte dessa interdisciplinaridade. Então, é interessante que a gente se enxergue parte desse processo, né? Se você começa a separar, e tem muita gente que fala assim, eu não quero atuar nessa área, eu não quero estudar, mas tudo tem a ver com direito ambiental. O direito ambiental ele vai nortear todas as outras áreas, né? Muitas vezes de uma forma tão intrínseca que você muitas vezes não percebe, mas que hoje essa palestra clareou, eu acredito, a mente de muita gente, porque aqui... Espero. Olha, Beto aqui, Beto fez uma pergunta aqui, ó. Professor, sem paixão. É difícil, Beto, falar essas coisas sem paixão, viu? É possível conjugar nessa sociedade de valores tão líquidos o tripé da sustentabilidade, ambiente, sociedade e economia? Rapaz, você fez aí a pergunta de ouro, né? Primeiro, que você resgatou Bauman. O camarada aí conhece. Foi resgatar Bauman. Né? Nessa coisa assim do líquido, né? Beto de Jequié. Né? Ou seja, é aquilo que eu disse, a natureza, Beto, é líquida. A natureza é líquida. Né? A natureza, se você começa a compreender, ir lá para a questão da complexidade, de você compreender que todas as relações e todos os fenômenos eles estão em constante transformação, que há um completo fazer e refazer nos fenômenos, a gente começa, sei lá, a pensar justamente a partir dessas abordagens, né? Da abordagem da complexidade em que você tem que fazer e refazer o tempo todo. E claro, você falando aí dessa questão, eu me lembrei, eu estava, né, quando a gente vai pensando no que falar, eu vou voltar aqui ao livro da Magda Maia. O que é bom a gente sempre faz, né? A gente faz propaganda. Eu gosto muito desse livro para falar de sustentabilidade. Magda Maia, ela fala a respeito, vale a pena seguir também o perfil dela lá no Instagram. Ela fala, falando a respeito de sustentabilidade, né, a gente fala desse tripé, né, e que, veja, não é mais tripé não, esse negócio de tripé é coisa de lá de 1987, do relatório Brundtland, né, sei lá, é um emaranhado de coisa aí agora, tá, dentro dessa noção de sustentabilidade. Mas se a gente pega somente o tripé, né, e se você entender aí, 3 círculos secantes de igual, né, igual, eu esqueço o nome desse negócio, eu vou usar raio, de igual tamanho, né? A gente, sei lá, consegue transformar algo em ser coisa de equilíbrio. O ambiental, o social e vamos colocar o econômico no meio. Ela disse que a coisa andou de uma forma tal, né? E aí a gente vai, sei lá, vamos buscar lá o século XVI, mercantilismo, não sei o que tal, né? A coisa é muito antiga. Fizeram crescer tanto a questão da economia, deram tanta importância à questão da economia, que hoje, na realidade, a gente tem uma espécie de cabeça de camundongo, fazendo aí a alusão lá ao personagem de Walt Disney. Né? Então, pense aí você, indo aí em qualquer um dos parques da Disney, compra aquele chapeuzinho e bote aí. Né? As 2 orelhas vão ser, né, vão ser ambiente e sociedade, e a sua cabeçorra vai ser a economia. Infelizmente, nós tratamos a economia historicamente como a apropriação de bens e de riquezas. Nós esquecemos, ao longo do tempo, que economia tem tudo a ver com ecologia. Os dois estão vinculados à ideia de casa. Oikos é casa. Oikos logos, que é ecologia,
é o estudo da casa, ou seja, a compreensão dos fenômenos que dizem respeito a essa casa. E oikos nomos é a regulação. Nomos é norma. Né? Então, oikos nomos é a regulação da casa, a forma como ela é administrada, a forma como ela é gerida. E essa forma como ela é gerida, nós acabamos esquecendo dos fenômenos que estão relacionados ao funcionamento dessa casa. O que nós precisamos urgentemente, né? E inclusive pegando lá, olha, isso não é coisa nova não, eu não estou inventando roda. Tem 40 anos que isso está escrito na nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do ambiente, aos ditames da segurança nacional e a dignidade da vida humana. Que é isso, senão você compatibilizar as questões econômicas, ambientais e sociais. E que aí eu vou novamente reportar a professora Ellen, que é uma estudiosa da ESG. Se for para lá, aí eu vou deixar para ela depois dar uma aula para vocês a respeito de ESG, que é algo, né, que tem sido amplamente discutido hoje no mundo dos negócios, e não somente no mundo dos negócios. Vejam vocês que estão no curso de Direito, que estudam Direito Administrativo. Eu vi aqui Ramon que fez Administrativo 1 comigo e está fazendo Administrativo 2, eu toda hora estou falando a respeito dessa questão da administração pública. Direito ambiental, ele não pode, de forma alguma, estar dissociado da questão da administração pública. Não tem como. Né? Inclusive, eu não vou parar para falar da história do direito ambiental, porque senão aí vai um monte de coisa. Vamos falar da economia circular, né? Que a gente hoje Pois é. Embaixador lixo zero. Aí, eu esquecendo da questão do embaixador lixo zero, mas eu peguei quando falei de descarte. Isso para a Priscila não puxar minha orelha depois. Mas veja só, dentro da administração pública, nós não podemos esquecer de coisas não tão novas, mas que precisam ser levadas em conta, como, por exemplo, a agenda ambiental da administração pública. Eu sempre falo a respeito dessa questão. Na questão da sustentabilidade dentro da administração pública, também você tem aí, como eu já falei, né, o novo marco. O professor Rafael falou a respeito da nova lei de licitações, licitação sustentável. Quando você fala a respeito de licitação sustentável, a gente agora vai pegar também o novo marco das startups. Rapaz, esse negócio de startup, se o pessoal realmente pegasse na veia, e que nós temos, eu tenho uma amiga que detesta esse negócio de você falar de potencial, né? Mas nós temos um potencial muito grande para startups aqui na nossa região. E eu vou me reportar à professora Josefina Bervloer, que coordena um projeto importantíssimo que é a Brota Incubadora na nossa universidade, que é justamente, um dos seus trabalhos é justamente fazer incubação de startup, né, e que mexe diretamente com a administração pública. Por quê? Porque o Marco Legal das Startups, inclusive, coloca formas específicas de licitação, já é modificação, Rafael, já é modificação, acaba na prática modificando também ainda o novo sistema de licitação já implantado pela 14.000 e tarará, porque eu ainda estou com 8666, ainda estou com 666, que é o número na minha cabeça, mas é 14.133, né? Já modifica aquilo que já foi modificado, né, para benefício dessa área que precisa de políticas públicas específicas, e aí o pessoal de administrativo vai lembrar que essa é uma das funções do Estado, que é a função de fomento, né, e intervenção nas atividades econômicas. Veja aí como essas coisas estão todas interligadas. Gente, direito é uma interligação só. Não é? E veja uma coisa, só para a gente não deixar de dar aquele recado que eu sempre dou. Vou olhar assim, olhe para vocês. Esqueçam uma mentirinha que sempre lhe falaram nas aulas de IED. E que a gente de vez em quando escorrega e ainda fala. A lei e a Constituição não garantem coisa nenhuma. Não garantem. Elas prevêem aula básica de introdução ao direito.
A norma, ao ser editada, ela aspira a se tornar concreta, aspira a se tornar realidade. Aquilo que não é realidade não pode garantir coisa nenhuma. O que vai garantir é você. O que vai garantir é você na sua prática profissional. O que vai garantir é você na sua vida privada. O que vai garantir é você, principalmente vocês que estão se preparando para a área do direito, que vão estar na administração pública como gestores, como políticos, né, como autoridades. São vocês que vão garantir para tornar os direitos concretos. Porque, infelizmente, a letra da lei não garante coisa nenhuma. Ela prevê e aspira a se tornar realidade, ou seja, se tornar efetiva na vida dos cidadãos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente só tem elogios aqui. A professora Liz, coordenadora do curso de Direito da Pitágoras de Jequié, está aqui elogiando a palestra, e vários outros elogios também aqui. O Beto concorda, eu ficaria horas te ouvindo. Só tem gente generosa aqui. Olha, só tem gente generosa nesse negócio aqui. Nossa aluna da Unime Itabuna, essa frase já vai para o meu TCC. A Jaqueline aqui, perfeito. Então, assim, oh, meu Deus, muito obrigado pela bondade de vocês, rapaz. Então, uma sexta-feira, a gente terminar com essa reflexão incrível. É realmente para a gente poder aqui pensar os nossos atos, a nossa atuação profissional, a nossa atuação pessoal, tudo, né? Porque justamente é parte nossa. Eu sempre questiono, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para a fazenda, para o sítio, porque eu tenho que estar em contato com a natureza. Eu falo, mas a natureza é tudo isso aqui. A gente, né, tudo é meio ambiente. Então, você está em contato o tempo todo, né? Então, é muito, muito realmente necessária essas reflexões que o senhor trouxe para nós aqui nessa noite de sexta-feira. A gente não podia encerrar da melhor forma. Ainda temos o nosso próximo palestrante que já está chegando, professor Adam. Já chegou tchau. Eu saio e fico aguardando. O convite. Vamos agora colocar aqui, professor Adams.